Fala você, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos continuar as nossas propriedades de determinante, analisando que agora nós temos aqui uma propriedade da adição de determinantes. Amigão, olha que legal. Essa propriedade, ela vale tanto para adições sem uma única coluna ou uma única linha, ou seja, você tem a liberdade de separar esse camarada em uma soma de determinantes, tomando como referência uma única coluna ou uma única linha. Então veja que aqui eu destaquei, por exemplo, esta coluna aqui do meio. Perceba que nesta coluna aqui do meio, nós temos aqui a soma de elementos para esse camarada. Então eu tenho a liberdade de separar em dois determinantes somando, cada um onde uma coluna equivale a uma parcela desse camarada. Então olha como é que a gente pode escrever isso daqui. Eu posso então escrever este camarada como sendo o quê? O determinante da matriz x, y, z. Agora, ACE, e finalmente MNP, somado ao determinante desta segunda matriz, XYZ, BDF e finalmente MNP. Pronto, olha que legal. Então perceba que a gente tem a liberdade de separar esse camaradinha na soma de dois determinantes, onde cada parcela para uma única coluna vai ficar em um determinante diferente. E a gente pode fazer o mesmo, por exemplo, para essa matriz daqui de baixo. Veja, por exemplo, que nesta linha aqui do meio, a gente tem parcelas somando. Amigão, agora sem problema algum, você pode fazer para qualquer linha, para qualquer coluna, viu? Não tem a obrigação de ser o camarada do meio. Por exemplo, aqui eu poderia separar esse 3, por exemplo, em 1 mais 2, 2 mais 2, 2 mais 1, e separar esse camarada em dois determinantes, onde o primeiro vai ter a primeira parcela e o segundo vai ter a segunda parcela. Na verdade, independe da ordem, viu? Aqui, como estamos somando o número, então a ordem não vai fazer a menor diferença na hora de resolver este tipo de cálculo, porque a gente está trabalhando aqui com números reais, e com números reais a ordem é diferente. O que não vai rolar, por exemplo, quando falamos de matrizes, tudo bem? Então, este camaradinha, como eu falei, a gente tem a liberdade de separar na soma de dois determinantes. Onde o da esquerda eu vou colocar a primeira parcela. Pedrinho, é regra isso? Não, você pode colocar até trocado, YAP, só que no segundo determinante você tem que colocar as outras parcelas. Então, escrevendo-se a soma, teremos, vou escrever pelas linhas que ficam mais fáceis. Então, eu vou ter aqui 3, 4, 2, essa daqui eu vou repetir, e a de baixo também, 0, 3, 4. Agora, nós iremos separar de acordo com essa linha do meio. Vou colocar aqui de forma organizada, XAM, que são as primeiras parcelas, e as parcelas restantes no segundo determinante. Como eu falei, você pode, sem problema algum, trocar essas parcelas de lugar, que não fará diferença. Lembre-se que a adição de números reais, ela é associativa e comutativa. Comutativa porque se eu troco a ordem, o resultado é o mesmo. Então, continuando aqui, vou repetir 3, 4, 2. Colocar as parcelas que não coloquei neste primeiro determinante, Y, B e P. E agora a linha final, 0, 3 e 4. E com isso, nós finalizamos essa ideia de poder separar um determinante na soma de outros dois sem problema algum. E óbvio que você pode fazer o processo inverso. E é esse processo inverso que às vezes pode ser interessante. Veja, por exemplo, que esses dois determinantes aqui possuem a coluna 1 e a coluna 3 exatamente iguais. Então você pode fazer o processo inverso da direita para a esquerda. Então, em vez de você calcular dois determinantes, você coloca em evidência
as suas colunas 1 e 3, ou seja, repete essas colunas, e a coluna do meio equivale à soma desses camaradas. Lembrando que quando eu falo soma, vale subtração também. Subtração é uma soma de números negativos, então ela também é válida. E aqui o mesmo, podemos fazer o processo inverso, ou seja, eu posso colocar essas duas linhas repetidas, e na linha do meio, basta você somar esses números aqui, termo a termo, x mais y, a mais b, m mais p, nesta ordem para a linha do meio. Beleza, amigão? Tranquilo isso? Então é assim que funciona a adição de determinantes. E não só adição podemos falar, também podemos falar de multiplicação. Veja que aqui eu tenho o determinante do produto. A gente tem a liberdade de separar esse camarada no produto de dois determinantes. E olha que legal. Eu não falei para vocês que a ordem é indiferente de determinante, porque eu estou trabalhando com números reais. Então, o determinante de A vezes o determinante de B é a mesma coisa do determinante de B vezes o determinante de A. Então, você tem a liberdade de colocar um único determinante e lá dentro do parênteses aparece B vezes A. Ou seja, para o determinante, a ordem é indiferente se for A vezes B ou B vezes A. Óbvio que aqui estamos falando de determinantes onde existam os dois produtos, o A vezes o B vezes o A. Eu estou te falando que independente dessa ordem, existindo o produto comutativo, o determinante vai ser o mesmo. Então, o que a gente pode garantir aqui? Que em vez de você calcular o determinante do produto das duas matrizes, você pode calcular o determinante de cada uma e depois multiplicar. Veja que é muito mais fácil, afinal, se eu for multiplicar essa matriz A por essa matriz B, para depois calcular o determinante, é um processo muito demorado. Veja que calcular o seu determinante é muito mais interessante. Olha, até rimou o trem, ó. Sendo assim, olha como é que vai ficar aqui pra gente. Multiplica cruzado. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 3, 6. Ao trocar o sinal, menos 6 mais 4 fica pra gente menos 2. Agora aqui, multiplica cruzado novamente. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 2, 6. Trocando o sinal, menos 6. Então vai ficar pra gente menos 6 mais 4, que continua dando menos 2. Então significa que o determinante de A vezes B equivale ao quê? Ao determinante de A, que é menos 2. Aqui, continuando aqui abaixo. Vezes o determinante de A, que também é menos 2. Menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá mais. E quanto é o nosso determinante? 4 positivo. Percebeu como fica simples a maneira como a gente calcula dessa forma? Fica bem tranquila. Bem, apesar de ficar meio apertadinho aqui, mas eu acho que deu para entender legal. Por sinal, essa propriedade ela vai ser importantíssima para mostrarmos uma propriedade à frente. Aguarde nossa próxima videoaula, viu? Então vamos aqui agora. Determinante da matriz triangular. Como é que a gente faz para calcular o determinante dessa matriz aqui? Amigão, muito fácil e muito simples. Basta você fazer o quê? Basta você calcular o produto dos elementos de onde? Da diagonal principal. Então você vai pegar todos os elementos da diagonal principal e multiplicá-los. Pedrinho, sempre isso? Sempre. Mas quando isso é válido? Quando você tiver uma matriz o quê? Triangular, cujos elementos abaixo ou acima da diagonal principal, todos valem 0. Então, com isso, o determinante dessa matriz vai ser 1 vezes menos 2 vezes 3 vezes 4. 1 vezes menos 2 vezes 3 vezes menos 4. Olha como é fácil, aqui é um 3. Então vai ficar pra gente o quê? Menos com menos dá mais. 1 vezes 2, 2. Vezes 3, 6. Vezes 4. Aqui está 24, o determinante dessa matriz. Veja que é muito mais simples que você calcular a ideia de quê? Aquela ideia de fazer o teorema de Laplace, que é bastante trabalhosa. Tudo bem, amigão? Beleza isso? Então fica bem mais simples assim.
Agora vamos facilitar mais ainda os nossos cálculos de determinantes. A partir daqui a gente vai ver os determinantes que sempre darão zero. Olha que legal! Primeiro caso, quando que a gente pode ter um determinante dando zero? Toda vez que você tiver uma fila totalmente nula. Pense aqui no caso do teorema de Laplace para essa coluna. Se a gente fizer cada elemento vezes o seu cofator, eu vou ter zero vezes o cofator dele, que é zero, mais zero vezes o cofator dele, que também é zero, mais zero vezes o cofator dele, que também é zero. Então, sempre que tivermos uma coluna, uma linha, tanto faz, uma fila toda nula, teremos esse determinante igual a zero. Beleza, amigão? Sempre podemos garantir isso daqui. Agora, quer aprender mais propriedades de determinantes? Já aprendemos adição, multiplicação e a ideia determinante da matriz triangular. E aqui o determinante que a gente sempre vai ter um tipo de determinante que sempre vai estar dando zero. Quer aprender mais cálculos de determinantes? Assista a nossa próxima videoaula que a gente tem mais propriedades para discutir. Beleza, amigão? Então, forte abraço e bons estudos para você e continue se esforçando que a sua vitória está cada vez mais próxima.